Eu saúdo aos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer da nossa alegria, sim, irmãos, da nossa alegria de podermos celebrar o nome de Cristo neste dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é um vislumbre, é uma luz do que será a nossa vida no novo céus e na nova terra, em plena comunhão com Deus e também com os irmãos. Mas esse dia de hoje, especificamente, nos lembra que ainda não chegou o momento e a hora de estarmos com o Senhor. Enquanto aqui estamos, passamos por lutas, tribulações, dificuldades as quais nos faz ansiar esse momento de plena comunhão com Deus e também com os irmãos, momento onde não haverão mais dores, partidas, nem separação. Enquanto aqui estamos, precisamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Precisamos beber desta fonte de água viva para sermos renovados. Por isso, ainda é tempo de você compartilhar esse link com amigos e familiares, para que eles ouçam a palavra de Deus, sejam edificados pelo Senhor nesta hora. Nessa manhã eu irei falar sobre a misericórdia de Deus. Iremos olhar um pouco do que as Escrituras falam e ver como nós somos alvos dessa misericórdia de Deus. Alvos da misericórdia de Deus. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã, e eu peço que para isso você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Iremos ler apenas 3 versículos e meditar no que a palavra do Senhor tem a nos dizer por meio desta passagem. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 21. Lamentações 3, a partir do verso 21 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua santa palavra, a Escritura do Senhor, que é suficiente para as nossas vidas e tem todas as respostas. Tem a solução, Deus, certa para os dilemas da vida, da nossa alma. Nos instrui o modo como devemos lidar com os problemas, com as lutas, com dias tão sombrios como estes que vivemos. E ao mesmo tempo, Deus, ela renova em nós a esperança, o vigor, a alegria, a paz, mesmo em dias tão difíceis. Nós cremos, Deus, que de modo sobrenatural, sempre que ela é lida e pregada com fidelidade, é o Senhor falando conosco. Por isso, Deus, que a tua palavra atinja a cada lar aonde essa palavra chega. Ó Deus, e que a tua graça e a tua misericórdia, Deus, se renovem nessa manhã sobre as nossas vidas. Ó Deus, traz consolo, conforto aos nossos corações. Que nós possamos sentir, Deus, a tua doce mão e o teu cuidado e amparo constante sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a misericórdia de Deus é uma doutrina ou é um tema que está ligado a uma dessas características de Deus, inclusive comunicada a nós. Nós falaremos um pouco mais sobre isso no final. Das mais importantes e
que traz grande conforto e consolo às nossas vidas. Irmãos, o tema da misericórdia de Deus é tão abundante nas Escrituras que ele aparece dezenas de vezes. No Antigo Testamento, o termo misericórdia aparece mais de 160 vezes e no Novo Testamento, mais de 52 vezes. É muita misericórdia sobre o povo, sobre a humanidade e mais especificamente sobre nós, enquanto seus servos, enquanto seus filhos. A misericórdia de Deus, irmãos, é algo que deve ser lembrado e trazido à nossa memória constantemente, para que o nosso coração seja cheio de esperança, sobretudo em tempos difíceis. Irmãos, e talvez não tenhamos vivido um momento em nossa geração onde mais precisemos trazer à memória essa misericórdia de Deus que diariamente se renova sobre nós. A boa notícia é que você não precisa fazer nada para conquistá-la. Você não precisa fazer nada para adquiri-la. Ela já foi garantida. Ela já foi conquistada. Para mim e para você. Nós somos alvos dessa grande misericórdia de Deus. E por que é tão importante, irmãos, falarmos da misericórdia de Deus em tempos como estes? Porque, irmãos, em momentos de grande desafio, de grande dor, aonde as circunstâncias nos levam a sermos tomados pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade, quando muitas vezes somos até levados a acreditar que não tem como não sermos tomados por esses sentimentos maléficos, a misericórdia de Deus é um grande alento para as nossas almas em dias tão sombrios. A misericórdia de Deus é um refrigério de águas tranquilas em meio a momentos tão tenebrosos como estes que vivemos. Parece que não há, irmãos, uma só área da nossa vida que não esteja sendo desafiada em meio a essa turbulência que vivemos. Ligar a televisão se tornou um grande filme de horror, que mesmo sem o grande sensacionalismo próprio de algumas emissoras, os simples dados nos assustam. As previsões são desesperadoras, politicamente, economicamente, em termos de saúde pública. Para não falar o luto constante com que temos que lidar. E eu gosto sempre de enfatizar que, como se não bastasse todas as outras causas de mortes que temos tido, já perdemos mais de 300 mil irmãos nossos para essa doença. Tudo isso nos abala, né? Mexe muito conosco, tira o nosso sono. Muitas vezes nos vemos cansados, desesperados. É aí, irmãos, que precisamos correr para a palavra de Deus. Precisamos buscar refúgio, forças e vigor, coragem nas Escrituras e em Sua palavra e trazer isso constantemente à nossa memória. Nós vemos os salmistas de um modo geral, mas mais especificamente o salmista Davi fazendo isso constantemente. Em momentos difíceis, lembrar de dias bons. Em tempos de luta, lembrar dos dias de vitória. Em tempos de escassez, lembrar dos dias de abundância. Sim, irmãos, precisamos lembrar constantemente da misericórdia de Deus. Mas o que é a misericórdia de Deus? Se alguém, um incrédulo, alguém que não conhece a Escritura, chega para você e pergunta:
o que é misericórdia? Qual é o significado da palavra misericórdia? Eu creio, irmãos, que depois de estudar bastante e olhar as muitas correlações e possibilidades, talvez duas boas palavras que representam a palavra misericórdia é amor e graça. Amor e graça. Se eu pudesse resumir a uma só, esta seria amor. Inclusive é assim que muitas Bíblias traduzem a palavra misericórdia, tanto no grego quanto no hebraico. Mais ainda no Novo Testamento, né? Traduzindo como amor leal, ou amor misericordioso. Amor. Amor é a palavra que está diretamente ligada à misericórdia de Deus para conosco. Mas há uma possibilidade de tradução aqui que afunila mais ainda a doutrina da misericórdia de Deus para com o homem, porque esta misericórdia de Deus para com o homem, ou essa compaixão de Deus para com o homem, ela é vista de modo mais especial ainda, ligada ao perdão divino, que é manifestado por essa misericórdia, que protege os pecadores daquilo que eles merecem. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir. A misericórdia de Deus é a prova do seu amor para conosco, seus servos, freando o mal, as maldições e os males que nós mereceríamos receber. Você acha que sofre nessa vida? Você acha que sofre nesse mundo? Você não tem noção do que seria a sua vida sem um segundo da misericórdia de Deus sobre você. A misericórdia de Deus, irmãos, é manifestada por seu amor para conosco, por meio da sua fidelidade e da sua compaixão, em não permitir que soframos aquilo que merecíamos sofrer. Não só pelos pecados que as gerações passadas cometeram, não só pelo pecado que cometeu Adão e Eva, representando-nos como humanidade, mas pelos pecados que você mesmo comete. Que você mesmo comete. Eu sei que eu já contei isso aqui, mas o pastor sofre desse mal, né? Às vezes ele conta uma coisa uma vez ou duas, mas é bom que enfatize e vocês gravam a história. Certa ocasião, estava conversando com um dos meus professores no seminário, o reverendo Onésio, que estava sendo destruído por um câncer. E ele chegou a um ponto que o câncer já tinha se espalhado tanto, mas milagrosamente ele estava bem, inclusive dando aula. E ele desistiu de fazer as sessões de quimioterapia. E uma vez conversando com ele, ele me contou que considerava a possibilidade do seu câncer ou do seu sofrimento, em parte, ser consequências de seus pecados. E eu nunca mais esqueci aquilo e passei a considerar que muitos dos sofrimentos, das angústias que nós passamos, que eu passo, é apenas uma fagulha da consequência dos nossos pecados, do castigo e da mão de Deus pesando sobre nós. Mas tenha certeza de uma coisa: Ele faz isso, e até isso Ele faz de modo misericordioso, não dando-nos aquilo que realmente nós merecíamos. Você acha que Deus está sendo injusto enviando essa doença e matando milhares mundo afora, trazendo consequências financeiras gigantescas, desemprego, fome? Deus está sendo misericordioso com a humanidade. Deus continua sendo misericordioso com a humanidade. Sim, porque essa misericórdia alcança os ímpios, alcança os incrédulos, por meio da sua graça comum. Afinal de contas, Deus não revela a vacina e os cuidados médicos apenas para os crentes, né?
Não são apenas os servos de Deus que também são abençoados e alcançados por essa misericórdia, mas os incrédulos também, os ímpios, os apóstatas, os ateus, os idólatras. Mas eu creio que uma primeira grande mensagem que este bloco que lemos traz para nós é a seguinte: domine a sua mente com a fidelidade de Deus, trazendo à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Veja, é exatamente o que diz o começo do verso 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tenha muito cuidado com o que você tem alimentado a sua mente e o seu coração nesses dias. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com a quantidade de informação ruim que você tem se alimentado diariamente. Lembre-se, a imaginação, a memória, a capacidade cognitiva e tudo mais que se passa no seu cérebro foi afetado pelo pecado. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Quando a Bíblia fala de domínio próprio, aquela característica do fruto do Espírito que nós já recebemos e que habita em nós, isso inclui inclusive o controle que nós temos sobre os nossos pensamentos. Não deixe que a sua mente fértil e pecaminosa traga à sua memória aquilo que pode lhe dar desespero, medo, preocupação, desesperança. Irmãos, nós somos diretamente responsáveis pelo estado psicológico de cada um de nós. Quando não dominamos a nossa mente e o nosso coração com aquilo que nos pode dar esperança. Isso vale não só para esse momento agora que estamos enfrentando, comum, mas para os problemas diários que enfrentamos. Parece que nós gostamos de acariciar o problema e de nos relacionarmos com ele e gastarmos tempo com ele, acariciando e olhando para ele, quando na verdade deveríamos mudar o nosso foco, mudar o foco do nosso olhar. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que não é, porque assim como qualquer outro pecado, nós somos levados naquela guerra travada da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, de alimentarmos o problema, a preocupação, o medo. E tudo isso acontece aqui, né? Aqui e aqui. Paulo tratou sobre isso escrevendo aos Filipenses. Se você puder, abra comigo aí a sua Bíblia, lá no capítulo 4, os versos 6 e 7, falando justamente sobre a ansiedade. Paulo disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, repetindo o que Cristo havia dito lá em Mateus, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aqui Paulo mostra a importância da oração, da súplica, nesse processo de lidar com o medo, com a preocupação, com a ansiedade. E aí vejam o que ele diz na continuação, no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, trata-se de uma paz sobrenatural, guardará o que, irmãos? Guardará o que? Os seus corações e as suas mentes. É interessante, né, ver Paulo dizendo que Cristo irá guardar justamente a mente e o coração, porque é justamente ali que a ansiedade é gerada, é alimentada, cresce, se torna algo crônico. Mas o texto de Deus nos lembra que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Em segundo lugar, esse texto nos lembra que essa misericórdia de Deus é uma misericórdia que nos absolve
das consequências dos nossos pecados. É uma misericórdia que traz vantagens nas mais variadas áreas das nossas vidas, de consequências ruins, danosas, maléficas, que o pecado poderia trazer à nossa vida financeira, emocional, à nossa saúde, à nossa racionalidade. Mas o texto diz no verso 22 que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. São a causa de não sermos consumidos. Em primeiro lugar, domine a sua mente com a fidelidade de Deus. Em segundo lugar, lembre-se que essa misericórdia que te alcançou é uma misericórdia que te absolve de condenações. É a causa de não sermos mortos, de não sermos consumidos pela ira de Deus. Eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom lembrar que isso só é possível por causa de Cristo. Isso só foi possível por causa de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos lembra disso, né? Lá no capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz: todavia Deus é rico em misericórdia, é rico, pelo grande amor com que nos amou, dando-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, nas nossas transgressões. É por isso que nós somos salvos pela graça. Pela graça. Eu gosto sempre de lembrar, e eu digo isso a mim mesmo e aos irmãos o tempo todo, que o maior problema que nós tínhamos, irmãos, nas nossas vidas, já foi resolvido. E todo o resto é nada perto dele. Nós estávamos caminhando para o inferno, para a morte e condenação eterna. Nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, por esse amor leal de Cristo. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No máximo, irmãos, nós iremos morrer. Mas aí estaremos com o Senhor, o que é infinitamente melhor. O que é infinitamente melhor. Esses dias eu comentava com a minha esposa do quanto eu queria ir embora logo e estar com o Senhor. E ela disse: não vá não. Só se for todo mundo junto. Eu disse: então bora. Mas não cabe a nós esse desejo, né? Aliás, acho que se a escolha de estar com o Senhor coubesse a nós, acho que muitos de nós crentes já não estaremos mais aqui, né? Mas uma boa lembrança, irmãos, para trazer à memória em dias tão difíceis, é que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E essa consumação, ela não é apenas física, mas ela também é espiritual. Ela também é psicológica, ela é mental. Diante das muitas consequências que nós mereceríamos sofrer por conta dos nossos pecados e não sofremos. Irmãos, o mundo, o Brasil, a nossa cidade, eu e você, merecemos passar todos os males que nós passamos. E ao contrário do que muitos pensam, que Deus está sendo injusto com isso, Ele está justamente sendo justo. Mas essa justiça é cheia de misericórdia, senão estaríamos perdidos. E essa misericórdia é uma misericórdia que nos absolve e que nos garante que mesmo assim nós somos vencedores, e nada, absolutamente nada, pode nos tirar isso. Paulo nos lembra isso escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 37 ao 39, dizendo: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: mesmo com tudo que você tem passado hoje, neste momento, você continua sendo um mais que vencedor.
porque isso foi possível por meio daquele que nos amou. E diz Paulo: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nas últimas 24 horas, eu e a Aline, nós temos duas pessoas muito próximas a nós. O diácono João Clineu, da Igreja Presbiteriana Monte Sião, irmão com quem convivemos por 4 anos, e a irmã Graça Almeida, lá de Maceió. Eu passei a minha infância na casa da irmã Graça. Mas nem mesmo a morte pôde separar estes irmãos desta graça que os alcançou. Aliás, essa graça que os alcançou é o que justamente faz com que neste momento eles estejam gozando da presença de Cristo, neste lugar onde os crentes esperam, a manifestação da segunda vinda de Cristo. Já estão com o Senhor, gozando da presença de Deus, num lugar muito melhor que esse que nós estamos. A misericórdia de Deus nos alcança. E isso não significa que não iremos sofrer aqui. Isso não significa que não iremos... Pastor, se a misericórdia de Deus me alcança, se Deus me ama tanto, por que eu sofro? Por que tantas lutas? Por que tantas dores? Na verdade, isso não é nada diante do que merecíamos. Mas alguma coisa nós precisamos sofrer, né, irmãos? De algum modo nós precisamos pagar como consequência dos pecados e das decisões que tomamos. Tudo nessa vida tem um começo, um meio e um fim, não é verdade? Eu e você, enquanto crentes, por mais que essa misericórdia de Cristo foi comunicada a nós, essa misericórdia de Deus foi comunicada a nós, é um dos atributos de Deus que nós também temos, ou podemos exercer. A nossa misericórdia tem um fim, tem um limite, sim ou não? Tem um limite. Nós precisamos ser misericordiosos. E até o indivíduo mais misericordioso desse mundo, chega uma hora que ele não aguenta mais. E sabe por quê? Chega uma hora que a nossa misericórdia tem um fim, porque a nossa misericórdia, infelizmente e tristemente, ela é aplicada aos outros com base no merecimento. Quando é que a gente acha que a misericórdia chegou ao fim e não dá mais? Quando a gente acha que o indivíduo já aprontou tanto, ou já fez tantos males, que ele já não merece mais misericórdia. Olha, graças a Cristo, Deus não age assim conosco. Porque a terceira mensagem desse texto nos mostra que a misericórdia de Deus não tem fim. Não tem fim. E justamente porque ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Você já parou para imaginar isso? Outro dia eu estava viajando, tentando entender de modo sobrenatural como é que isso acontece, de modo prático, sabe? Quando eu acordo, é quando passa da meia-noite, é quando o sol nasce. Não importa, não importa. A garantia é: ontem as misericórdias de Deus se renovaram sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje se renovaram mais uma vez. Amanhã será assim novamente. E depois, até que o Rei da Glória venha nos buscar. Essa misericórdia não tem fim, não tem limites, e graças a Deus por isso, porque se tivesse, todos nós estaríamos perdidos.
mas somos alcançados por essa misericórdia de Deus por meio de Cristo, e ela se renova a cada manhã. O texto retoma a ideia para dizer que grande é a fidelidade de Deus. Essa fidelidade de Deus, em suma, não é para conosco, mas para com a sua própria palavra, que é verdade, nos alcança diariamente, renovando sobre nós essa esperança de que as misericórdias deles não têm fim e se renovam sobre nós. Portanto, acho que a gente vive num tempo que a gente precisa controlar a nossa mente e os nossos pensamentos. Não deixe que o medo seja o governante das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas divagações, mas seja dominado por aquilo que pode trazer esperança à sua mente e ao seu coração. Isso não acontece de outro modo, senão por meio de Cristo. E os meios pelos quais Deus decidiu fazer isso, não são outros senão a leitura da palavra, a oração e a comunhão dos santos. Lembre-se que essa misericórdia sobre você faz com que consequências de pecados que viriam sobre você e que você merecia são retirados, são eliminados pela misericórdia de Cristo. Lembre-se que essa misericórdia não tem fim, ela se renova a cada dia. Por fim, eu queria trazer uma última aplicação, que é mostrar o quanto nós precisamos ser agentes dessa misericórdia de Deus. Seria muito egoísmo da nossa parte, uma atitude muito carnal nossa, sermos alvos dessa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, e sermos tão intolerantes e tão impiedosos com aqueles que erram, com aqueles que pecam. Como eu disse aqui algumas vezes, irmãos, a misericórdia de Deus é um dos atributos que Deus comunicou a nós, que Deus nos deu. Deus é misericordioso e nós também temos a capacidade de sermos. Vivemos em tempos muito belicosos, irmãos, muito difíceis. A impaciência, a intolerância e o ódio tem dominado a nossa geração. Ter misericórdia do outro não significa concordar com ele. Não é assim a atitude de Deus para conosco, né? Deus aplica a sua misericórdia, a sua graça a nós, mesmo quando não merecemos. E olha que Ele sabe que nós iremos continuar cometendo aquele erro, né? Que essa misericórdia que nos alcançou, irmão, seja uma característica em nós, enquanto crentes. No lidar com o outro, com o diferente, com o antagônico. Que sejamos firmes na verdade a ser transmitida, mas que possamos ter Cristo como nosso maior exemplo. Cristo teve muitos embates, irmãos, com os escribas e fariseus que o questionavam, o tinham como um falso profeta, um filho de Belial. Mas até com estes, Cristo agia com misericórdia, com firmeza, com dureza da verdade, mas com misericórdia. Que essa misericórdia nos alcance e seja uma característica em nós. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nos ajude, nos proteja e nos capacite a vivermos isso de fato e de verdade. Que a misericórdia do Senhor
seja a minha e a sua força. Que a misericórdia do Senhor, que a lembrança da misericórdia do Senhor renove o nosso vigor, a nossa vida, nos dando esperança nele, para a glória dele mesmo. Nós iremos cantar nesta hora. E enquanto cantamos, eu quero convidar você a orar a Deus aí onde você está, consagrando a sua vida. Coloque diante dele os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. E vamos juntos buscar ao Senhor. Não saia ainda. Depois que cantarmos, eu vou orar por você, pela sua casa, impetrar a bênção e interceder por cada um de vós.